Minha cunhada chamou a polícia com uma denúncia falsa porque, após 2 anos, parei de cuidar dos filhos dela devido à minha condição de saúde, mas agora sua condição é pior quando tudo desmorona. Durante os últimos 2 anos, eu, Ária, de 33 anos, fui a babá de confiança da minha cunhada Vimbar, de 37 anos. Seus filhos, Mia e Noah, eram adoráveis e, apesar da atitude arrogante de Vimbar, realmente gostava de passar tempo com eles. Lembro-me de quando Mia era apenas uma menininha e Noah um recém-nascido, passava horas com eles enquanto Vimbar fazia sabe-se lá o quê. Brincava com Mia, ajudava-a com seus trabalhos manuais e até lia livros para Noah. Era muito divertido. Embora não tivesse filhos próprios, acabei me apegando muito a eles. No entanto, as coisas começaram a mudar há alguns meses. Fui diagnosticada com uma condição crônica que me afetou mais do que esperava. Tive que ajustar drasticamente meu estilo de vida. Antes, estava cheia de energia, sempre fazendo algo, seja tarefas ou ajudando com questões familiares. Mas agora meu corpo não conseguia mais acompanhar aquele ritmo. Estava constantemente cansada e até as tarefas mais simples pareciam montanhas que precisava escalar. O médico me deu um conselho difícil: eu precisava reduzir o estresse físico e mental. A princípio, tentei ignorá-lo, na esperança de continuar como antes, mas ficou claro rapidamente que não era algo que pudesse ser ignorado. Havia dias em que nem conseguia sair da cama sem me sentir completamente exausta. Então, a contragosto, tomei a decisão de dizer a Vimbar que não poderia mais cuidar de seus filhos regularmente. Expliquei tudo, como minha saúde havia mudado e como precisava priorizar a mim mesma. Não estava pedindo piedade, apenas compreensão. Mas, em vez de obter a compreensão que qualquer pessoa normal daria, Vimbar ficou furiosa. Suas palavras exatas foram: "O que você faz o dia todo?" Não estava simplesmente vagabundeando o dia todo, estava lidando com uma dor e cansaço constantes que ela não podia entender, e lá estava ela, insinuando que eu estava apenas sendo preguiçosa. Continuou dizendo que cuidar de seus filhos não era um trabalho difícil e que eu estava sendo egoísta por não ajudar. Tentei explicar novamente, mas falar com uma parede não era exatamente minha ideia de passar o dia. Não importava o que eu dissesse, que ela estava convencida de que eu estava exagerando. Não podia continuar discutindo com ela, então decidi parar de responder e esperar que ela superasse isso. Mas, é claro, ela não superou. A cada poucos dias, enviava mensagens perguntando quando eu voltaria a cuidar das crianças ou dizendo o quanto precisava de ajuda. Parecia que estava tentando me manipular emocionalmente para ceder. No início, tentei me manter firme e continuar com minha decisão. Estava genuinamente preocupada com minha saúde e sabia que precisava ouvir meu corpo. Mas, depois de algumas semanas, comecei a sentir uma culpa crescente. Continuava pensando em Mia e Noah. Apesar da mãe nefasta, eles me agradavam, e eu sentia falta. Isso me fez questionar se talvez eu estivesse exagerando com minha condição. Talvez ainda pudesse ajudar um pouco, embora não tanto quanto antes. Mas então me lembrava de como meu corpo se sentia quando eu exagerava, e esse pensamento me trazia de volta à realidade da situação. Não queria acabar em uma condição pior apenas porque me sentia culpada. No final, Vimbar não respondeu como eu esperava. Não se desculpou nem reconheceu como minha saúde estava me afetando. Em vez disso, ficou zangada. Durante algumas semanas, não soube muito dela, exceto por algum comentário passivo-agressivo ocasional. Um mês depois, meu marido e eu fomos convidados para um jantar em família na casa dos meus sogros. Honestamente, eu tinha sentimentos contraditórios sobre ir. Não via Vimbar desde nossa última discussão e não sabia como aquilo poderia acabar. Mas me dou bem com o restante da família e não queria causar mais problemas, então concordei em ir e esperava que as coisas fossem civilizadas e que talvez, apenas talvez, Vimbar tivesse tido a chance de refletir sobre seu comportamento. Claro, isso não aconteceu. No momento em que cruzamos a porta, pude sentir a tensão no ar. Vimbar não perdeu tempo em me transformar no centro das atenções da pior maneira possível. Nos recebeu com aquele sorriso presunçoso que ela sempre tinha, aquele que me fazia sentir que já estava tramando algo.
Enquanto nos sentávamos à mesa, todos estavam conversando, se atualizando e, no geral, se divertindo. Parecia que seria um jantar em família normal até que Vimbar decidiu falar. Então, Arya, disse ela em voz alta, ainda está muito doente para ajudar com meus filhos ou é só uma desculpa porque você é muito preguiçosa para sair do sofá? A sala ficou em silêncio porque todos queriam ouvir aquilo. Não sou do tipo que faz um escândalo, mas aquele comentário pode tirar o pior de alguém. E eu não havia contado aos outros membros da família sobre minha condição. Já te expliquei minha condição, Vimbar. Não é uma desculpa, estou apenas tentando cuidar da minha saúde. Ela nem piscou. Em vez disso, esboçou um sorriso sarcástico e disse, saúde, hein? Talvez cuidar das crianças te fizesse bem, Arya, te tirasse do seu trem de autopiedade. Ela riu como se tivesse contado a melhor piada do mundo, enquanto o resto da mesa trocava olhares desconfortáveis. Então, os outros membros da família começaram a me perguntar o que havia acontecido, e tive que contar tudo. Estava furiosa, mas não queria que as coisas se intensificassem, especialmente na frente dos meus sogros. Sabia que precisava manter a compostura, mas por dentro estava em chamas. Queria dizer tantas coisas que ela não fazia ideia do que eu estava passando, que sua falta de empatia era incrível. Felizmente, meu marido não estava disposto a tolerar nada daquilo. Ele interveio para me defender antes que eu pudesse dizer uma palavra. Vimbar, já chega, disse ele. Você não pode falar assim com a Arya. Ela passou por muita coisa e você precisa respeitar os limites dela. Mas, mesmo com o apoio dele, senti que o dano já estava feito. Vimbar não era do tipo que desistia facilmente, não muito tempo depois, começou com seus comentários passivo-agressivos. Simplesmente não entendo, disse ela, olhando diretamente para mim. Não é como se eu estivesse pedindo para você fazer algo difícil. Cuidar das crianças é apenas vigiá-las por algumas horas. Não entendo qual é o problema. Todos os outros na mesa continuavam olhando para suas comidas, esperando que a conversa terminasse, mas não terminou. Vimbar continuou insistindo, talvez, se realmente ajudasse, você não estaria tão cansada o tempo todo. Naquele ponto, eu já estava exausta. Estava a ponto de explodir, mas não queria causar uma cena. Então, simplesmente respirei fundo, forcei um sorriso e disse, Vimbar, já te disse que não posso cuidar das crianças regularmente no momento. Se você não entende isso, talvez devêssemos deixar assim. Ela não disse nada depois disso, mas me olhou de uma maneira estranha. Tentei afastar esses pensamentos e me concentrar no fato de que havia me defendido, mas era difícil não me sentir mal diante da falta de consideração de Vimbar por tudo o que estava acontecendo. O resto da noite foi tão desconfortável quanto você pode imaginar. Vimbar manteve distância, mas não era como se tudo tivesse sido resolvido. A amargura de Vimbar não terminou aí. Oh, não, piorou muito. Alguns dias após o jantar em família, eu estava em casa tentando relaxar depois de mais um dia exaustivo quando alguém bateu à porta. Não estava esperando ninguém, então, quando abri, fiquei surpresa ao ver um oficial de polícia parado na minha porta. Fiquei completamente incrédula enquanto ele explicava que estava ali para seguir uma denúncia de roubo. Aparentemente, Vimbar havia feito uma acusação dizendo que eu tinha roubado dinheiro de sua casa. No início, não conseguia entender o que estava ouvindo. Imediatamente liguei para Vimbar para tentar obter respostas. Minhas mãos tremiam enquanto levava o telefone ao ouvido, e meu coração batia forte no peito. O telefone tocou por alguns segundos antes de ela atender. Vimbar, disse eu, o que está acontecendo? Por que há policiais na minha porta? Por que você me acusaria de roubo? Ela não perdeu tempo em lançar seus insultos. Você acha que pode simplesmente parar de cuidar dos meus filhos e sair impune? Talvez isso te ensine a não mexer comigo. Não vou deixar você escapar dessa. Essa mulher realmente havia chegado a esse ponto para tornar minha vida miserável. A acusação era absurda, e eu não podia acreditar que sequer estava tendo essa conversa. Mas não se tratava de lógica ou razão, para ela, era vingança.
Parecia disposta a fazer o que fosse necessário para me punir por estabelecer limites e me defender. Tentei manter a calma, mas podia sentir minha raiva crescendo. Coloquei o telefone no viva voz para que o oficial também pudesse ouvir e disse: Vimbar, eu não roubei nada de você. Isso é uma loucura. Por que inventaria algo assim? Mas ela apenas riu, quase como se estivesse gostando de me ver perturbada. Já não vou mais falar com você sobre isso, disse ela, e desligou o telefone. Fiquei ali, incrédula, olhando para o telefone. Como alguém podia ser tão mesquinho e maldoso? Não sabia como processar o que acabava de acontecer. Embora ela não tenha dito nada incriminatório enquanto estava no viva voz, e tenha encerrado a ligação rapidamente, felizmente o oficial de polícia percebeu que algo não fazia sentido. Após uma breve conversa, ele começou a enxergar as inconsistências em sua história. Acho que eu era um alvo fácil para ela, mas não tinha motivo, oportunidade, certamente, nenhum histórico de algo assim. Estive em casa o dia todo, quando supostamente o dinheiro desapareceu, e tinha um álibi sólido. O oficial até verificou as imagens de nossas câmeras de segurança, que confirmaram minha localização. Não demorou muito para que tudo fosse resolvido. O oficial foi educado e profissional, desculpando-se pelo transtorno e garantindo-me que tudo estava esclarecido. Mas o que ela fez já não tinha como ser desfeito. Vimbar havia tentado me difamar. Embora não estivesse em problemas, ainda me sentia chocada com todo o incidente. O plano de Vimbar fracassou de maneira espetacular. Assim que seu marido, Mark, soube do relatório policial e do que ela havia feito, ficou furioso. Nunca o tinha visto tão bravo antes. Sempre foi o mais tranquilo e paciente na relação, mas isso foi a gota d'água. Pelo que entendi, ele já não estava muito feliz com o comportamento dela ultimamente, mas a acusação de roubo pareceu ser o ponto de ruptura. Foi como se algo dentro dele se quebrasse. Mark foi diretamente até ela e exigiu que me pedisse desculpas. Mas, é claro, Vimbar se recusou. Era orgulhosa demais, obstinada demais e, francamente, egocêntrica demais para admitir que havia errado. Soube de tudo isso depois que Mark veio até minha casa para se desculpar em nome de Vimbar. Para ser honesta, não fiquei encantada com a situação entre eles. Sentia-se estranho estar presa no meio do drama deles. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentiu vingada. Ela tentou arruinar minha vida com suas mentiras, e agora as consequências estavam recaindo sobre ela. Não pude evitar sentir uma pequena satisfação ao saber que as coisas estavam desmoronando para ela. A pior parte para Vimbar, no entanto, foi quando as notícias sobre o relatório policial chegaram à escola onde ela trabalhava. Vimbar havia sido professora por anos e, suponho, sempre pensou que sua posição era segura. Mas, assim que a escola soube da falsa acusação de roubo e da implicação da polícia, as coisas começaram a ruir para ela de maneira significativa. Não pude evitar sentir um pouco de culpa pelo quanto estava apreciando ver tudo isso desmoronar. Quero dizer, sei que não é bonito se alegrar com a queda de alguém, mas depois de tudo que ela me fez passar, parecia quase merecido. Era como se o universo finalmente estivesse dando a ela um gostinho de seu próprio veneno. Durante tanto tempo, ela andou pelo mundo com um senso de superioridade, agindo como se o mundo girasse ao seu redor. E agora, tudo estava desmoronando. Claro, nada disso veio sem consequências para mim. Comecei a sentir pena das pessoas da nossa família que estavam presas no meio, tentando decidir de que lado ficar. Houve alguns membros da família que sentiram pena dela, achando que não era justo que isso afetasse seu trabalho. Mas, na maior parte, as pessoas estavam do meu lado. Ainda assim, havia aqueles momentos desconfortáveis nas reuniões familiares, em que eu tinha que fingir que nada estava acontecendo, quando, na verdade, as coisas haviam se tornado extremamente tensas. Agora que a vida de Vimbar se desmoronou por completo, parece que ela está tentando me culpar por tudo. Em meio a outra de nossas discussões familiares, ela perdeu o controle, apontando o dedo para mim e gritando que eu era a causa de tudo que deu errado. Gritou que, se eu tivesse sido apenas a babá de seus filhos por algumas horas, nada disso teria acontecido.
Mas eu já tinha aprendido a manter a calma. Não me envolvi na briga de gritos. Em vez disso, respondi tranquilamente: Vimbar, eu não te obriguei a zombar de mim no jantar, nem a apresentar um relatório policial falso. Você fez isso a si mesma. A verdade é que nunca quis estar no meio desse drama, em primeiro lugar. Só pedi um pouco de espaço para me concentrar na minha saúde e no meu bem-estar. Mas Vimbar havia tomado essa solicitação como um ataque pessoal. Tudo que se seguiu, suas acusações, suas mentiras, suas tentativas de arruinar minha reputação, foi obra dela. Eu não fui quem escalou as coisas, mas certamente não seria quem recuaria. A única coisa que lamento, se é que pode ser chamada de arrependimento, é o impacto que tudo isso teve nos filhos dela. Mia e Noah eram inocentes em tudo isso, e sempre os amei como se fossem meus. Ainda tenho a esperança de que cresçam para serem mais gentis e compreensivos que sua mãe. Não quero que herdem sua amargura e toxicidade. No entanto, isso não termina aqui. Vimbar agora enfrenta problemas sérios por apresentar aquele relatório policial falso. Honestamente, não pensei que a responsabilizariam, mas, aparentemente, ela está sendo investigada por fazer uma denúncia falsa, e parece que pode ter que pagar uma multa ou enfrentar algum tipo de sanção. Francamente, não poderia ter acontecido a uma pessoa mais merecedora. Não sei exatamente quais serão as consequências legais para ela, mas parece que terá que enfrentá-las de uma forma ou de outra. E, claro, agora que as paredes estão se fechando sobre ela, ainda assim não está assumindo a responsabilidade por suas ações. Em um movimento que só posso descrever como completamente desconectado da realidade, Vimbar começou a me ligar, dizendo que eu deveria ser quem ajudasse a pagar sua multa. Sim, você leu certo. Ela quer que eu cubra o custo do desastre que ela criou. Isso não vai acontecer. É tão engraçado que, enquanto escrevo isso, estou negando com a cabeça e rindo só de pensar. Ela não tem o direito de me pedir nada depois de como me tratou. Embora também tenha tentado me manipular usando os filhos para me causar pena. Diz que, se tiver que pagar uma multa, seus pobres filhos não receberão presentes neste Natal. O que torna tudo ainda mais horrível, porque não apenas gerou todo esse drama, como ainda quer punir os filhos por isso. Atualização 1. Sei que alguns de vocês têm perguntas sobre minha condição. Só quero dizer, desde o início, que não me sinto confortável compartilhando muitos detalhes sobre isso aqui. Espero que compreendam. Mas posso dizer que me faz sentir fisicamente exausta com muita facilidade. É algo com o qual ainda estou me adaptando e tem sido um desafio. Estou aprendendo a regular meu ritmo, mas nem sempre é fácil explicar isso, especialmente quando se trata das expectativas das outras pessoas. Alguns de vocês também perguntaram como acabei cuidando dos filhos de Vimbar. Então, pensei em compartilhar um pouco sobre isso para dar-lhes contexto. Alguns anos atrás, perdi meu emprego. Foi um momento bastante difícil para mim, sendo honesta. Eu estava trabalhando em um cargo exigente, o tipo de trabalho que me deixava esgotada mais vezes do que gostaria. Depois de perder esse emprego, me encontrei em uma encruzilhada, me perguntando o que faria a seguir. Não queria me apressar para assumir outro cargo em tempo integral que fosse igualmente estressante. Então, decidi tirar um tempo para clarear minhas ideias. Nesse período, encontrei um trabalho remoto de meio período que acabou sendo uma verdadeira bênção. É flexível, paga o suficiente e posso trabalhar de casa, o que me permite ter mais controle sobre minha rotina. Honestamente, tem sido um ótimo equilíbrio e consegui fazer funcionar, mesmo sendo de meio período. Meu marido também tem um bom emprego, o que ajuda, e juntos conseguimos nos manter confortáveis financeiramente. Então, as coisas deram certo, embora não fosse o caminho profissional que eu esperava seguir. Como estava trabalhando de casa e tinha mais tempo livre, comecei a procurar maneiras de ocupar meus dias. Foi então que acabei cuidando dos filhos de Vimbar. Veja bem, Vimbar e eu nem sempre tivemos problemas, mas nossa relação teve altos e baixos. Ela não é a pessoa mais fácil de lidar, mas, quando perdi meu emprego, me vi com muito tempo livre e pensei que talvez pudesse ajudar com os filhos dela.
Tudo começou quando ela precisou viajar com as amigas, e sua babá habitual cancelou no último minuto. Ela me pediu se eu poderia ajudar, e, embora não tivesse certeza se era uma boa ideia, aceitei. Achei que seria algo temporário, mas, com o tempo, tornou-se algo como meu segundo trabalho. Ela continuava me pedindo para cuidar das crianças, mesmo quando não estava viajando. Os filhos dela, Mia e Noah, são adoráveis, e eu realmente gostava de passar tempo com eles. Não é que eu detestasse, mas foi aí que as coisas começaram a se complicar. O que começou como um favor logo se transformou em algo que parecia uma obrigação. Vimbar começou a depender de mim cada vez mais, e, antes que eu percebesse, estava cuidando das crianças regularmente. No início, eu não me importava, mas, com o tempo, senti que estava fazendo isso mais por conveniência dela do que por um desejo genuíno de ajudar. Não demorou muito para que eu estivesse tentando equilibrar meu trabalho de meio período com cuidar dos filhos dela. Isso estava bem enquanto eu era saudável, mas, quando minha condição começou a piorar, senti que estava me esgotando demais. Olhando para trás, não posso evitar me perguntar se deveria ter estabelecido limites antes. Acho que queria ser um membro da família gentil e prestativo que podia lidar com tudo, mas, no final, isso só me levou ao esgotamento. A verdade é que está tudo bem dizer não. Está tudo bem cuidar de si mesmo e priorizar suas necessidades, mesmo quando alguém exige seu tempo e energia. Atualização 2. Sei que já faz um tempo, mas finalmente tenho algumas novidades. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que me apoiaram durante aquela situação maluca com Vimbar. É bom ter pessoas ao seu lado quando você enfrenta pessoas delirantes como minha cunhada. Então, aqui está o que aconteceu. Vimbar acabou pagando uma multa por apresentar aquele relatório policial falso, o que, sinceramente, eu não esperava que acontecesse tão rápido. Também foi avisada de que, se algo assim voltasse a acontecer, poderia enfrentar consequências mais graves. Para ser justa, fico feliz que ela tenha enfrentado alguma repercussão pelo desastre que causou. Pareceu justiça, mas, ao mesmo tempo, não estou celebrando. A atualização mais surpreendente, no entanto, tem a ver com Vimbar e Mark. Agora estão separados. Isso foi um grande choque para a família. Honestamente, nunca pensei que chegariam a esse ponto, mas, claramente, atingiram um limite. Mark estava furioso quando soube de tudo o que Vimbar fez, especialmente do relatório falso. Essa foi a gota d'água para ele, e não demorou muito para que começassem a viver separados. Pelo que sei, estão tentando trabalhar na relação. Estão fazendo terapia, e parece que Mark quer tentar consertar as coisas. Não sei o que acontecerá com eles a longo prazo, mas acho que ainda há uma chance de resolverem as coisas se ambos estiverem dispostos a se esforçar. Neste momento, me distanciei do drama deles. É difícil se preocupar quando você foi arrastada para uma situação em que foi acusada falsamente de algo que não fez. Quanto a Vimbar, ela ainda me culpa por tudo o que aconteceu. Recusa-se a falar comigo, o que, a esta altura, é sinceramente um alívio. Não acho que conseguiria lidar com mais da toxicidade dela. Há um limite para o que uma pessoa pode suportar antes de precisar proteger sua própria paz. E, no momento, estou fazendo o que posso para me concentrar na minha saúde e felicidade. Aprendi da pior maneira que, só porque alguém faz parte da família, não significa que tenha seus melhores interesses em mente. Algumas pessoas manipularão e se aproveitarão de você, não importa o quanto você tente ajudá-las. Em algum momento, você precisa traçar uma linha. O que tem sido um pouco mais difícil de lidar é não poder ver Mia e Noah. Sinto falta desses dois. Eles foram uma grande parte da minha vida por um tempo, e, embora as coisas fossem complicadas com Vimbar, realmente gostava de passar tempo com eles. São crianças inteligentes e doces, e é estranho não fazer mais parte de suas vidas. Sei que, provavelmente, também sentem minha falta, mas não sei se terei a chance de vê-los novamente. Vimbar deixou claro que não quer que eu tenha nenhum contato com eles, e não quero ultrapassar limites. Para aqueles que perguntam qual foi o papel do meu marido e dos meus sogros em tudo isso,
não os mencionei muito porque meu marido valoriza sua privacidade e não queria que eu mencionasse. Claro, mudei alguns nomes, mas ele prefere que nenhum amigo ou colega de trabalho o reconheça. Ele me permitiu compartilhar isso porque muitas pessoas têm perguntado. Meu marido tentou conversar com Vimbar, mas não conseguiu acalmar as coisas, por assim dizer. Neste momento, não está falando com ela e se comunica apenas com o cunhado Mark. O mesmo acontece com meus sogros, que têm me apoiado desde o primeiro dia em que souberam da minha condição. Mas, como eles não são extremamente relevantes para a história, não os mencionei tanto. Afinal, o problema aqui é entre mim e minha cunhada. Além disso, seria muito longo contar sobre as reações de cada membro da família, um por um. Espero que isso seja suficiente. Atualização 3. Sei que já faz um tempo, aproximadamente um mês desde minha última atualização, mas finalmente tenho novidades para vocês. Obrigada, mais uma vez, a todos que me procuraram nos comentários ou mensagens privadas. Comecemos por Vimbar e Mark. Embora vocês não acreditem, estão juntos novamente. Sim, eu também fiquei um pouco surpresa, considerando tudo o que aconteceu. Depois de todo o drama, as acusações e tudo mais, pensei que isso seria o fim da relação deles. Mas, de alguma forma, conseguiram resolver as coisas. É um pouco agridoce para mim. Por um lado, fico feliz que estejam encontrando uma maneira de seguir em frente. Por outro lado, ainda não consegui ver Mia e Noah. Honestamente, sinto muita falta dessas crianças. Passei tanto tempo com eles que se tornaram uma parte enorme da minha vida. Mas, com tudo o que aconteceu, não consigo encontrar uma maneira de voltar a fazer parte de suas vidas. Vimbar deixou claro que não quer que eu me envolva, e não quero ultrapassar nenhum limite. Ainda assim, não consigo evitar sentir que estou perdendo algo. Penso neles o tempo todo e espero que estejam bem. Em uma nota mais pessoal, minha condição piorou um pouco nas últimas semanas. Não quero entrar em muitos detalhes, mas digamos que tenho lutado muito mais fisicamente. Estava bem por um tempo, mas depois tive alguns surtos que realmente me derrubaram. Foram semanas difíceis e, honestamente, houve momentos em que senti que não sabia por quanto tempo mais conseguiria continuar. Estava exausta, e houve dias em que simplesmente levantar da cama parecia uma tarefa impossível. Tenho consultado meu médico com mais frequência e ajustado meu plano de tratamento. Pouco a pouco, estou começando a me sentir um pouco melhor, mas não vou mentir, há um medo subjacente de que possa piorar novamente a qualquer momento. Só posso tentar levar um dia de cada vez e ser gentil comigo mesma. Sou incrivelmente grata pelo apoio do meu marido durante tudo isso. Ele tem sido meu maior pilar de apoio, e não sei o que faria sem ele. Enfim, é assim que estou agora. Agradeço o apoio que recebi e espero que todos vocês estejam bem. Vou mantê-los informados se algo mais acontecer, mas, por enquanto, estou levando a vida um dia de cada vez. Obrigada novamente por estarem ao meu lado, vocês não sabem o quanto isso significa. Atualização 4. Acho que estou em condições de fazer outra atualização. Peço desculpas por não ter conseguido atualizar por todo esse tempo, mas minha condição não era melhor, nem mesmo para me sentar e escrever no computador. Por sorte, tem melhorado bastante. Tenho consultado um novo médico e mudei minha dieta para uma de tipo keto, o que tem me ajudado muito. Não diria que me sinto 100% saudável, mas, ao menos, posso ter uma vida relativamente normal, entre aspas. A doença é crônica e, pelo menos por enquanto, não há uma cura definitiva, apenas medidas paliativas. Conto tudo isso para responder àqueles que se preocuparam com minha saúde na última vez e também para ajudar qualquer pessoa que esteja passando por algo semelhante. Vimbar e Mark finalmente estão em processo de divórcio. O problema que minha cunhada teve comigo não foi a única razão para a separação, mas, ao que parece, foi um somatório de coisas. Talvez tenham tentado consertar o casamento e não tenha funcionado. Para mim, não é difícil pensar que trabalhar em uma relação com Vimbar pode ser muito complicado. Mark e meu marido têm conversado bastante ultimamente, e meu marido contou a ele o quanto sinto falta dos meus sobrinhos. Por isso,
Mark os trouxe para me ver de vez em quando. Mas ele nunca os deixa completamente sob meus cuidados. Ele fica com eles para que eu não precise fazer nenhum esforço, o que demonstra muito sobre ele como pessoa. Quanto ao meu marido, ele ainda não fala com Vimbar porque está esperando que ela me peça desculpas. No meu caso, já não espero mais uma desculpa dela. Meus sogros, por outro lado, começaram a conversar com ela, porque, no final, ela é a filha deles. Ainda assim, a relação entre eles não é muito boa, mas continuam me apoiando e têm sido de grande ajuda com minha condição. Então, isso é tudo o que posso contar no momento. Vimbar e Mark estão agora avançando com o processo de divórcio. Foi um choque para muitos na família, mas, ao mesmo tempo, não surpreendeu aqueles que estavam cientes do comportamento de Vimbar ao longo dos anos. Mark parece estar tentando manter as coisas amigáveis, especialmente por causa de Mia e Noah. Ele tem sido muito cuidadoso para garantir que o impacto em seus filhos seja mínimo, o que mostra o quanto ele se importa com eles. Por minha parte, tenho aproveitado as poucas ocasiões em que Mark trouxe as crianças para me ver. É um alívio poder passar algum tempo com elas, mesmo que de forma limitada. Mia e Noah continuam adoráveis e, apesar de tudo o que aconteceu, parecem estar lidando bem com as mudanças. Mark também tem demonstrado um esforço genuíno para manter uma relação positiva comigo e com meu marido, o que é algo pelo qual sou muito grata. Quanto à relação com Vimbar, permanece inexistente. Ela não entrou em contato comigo, e eu tampouco procurei por ela. Acho que ambos entendemos que nossa relação está além de qualquer reparação no momento. Ainda sinto falta dos tempos em que as coisas eram mais simples, quando ajudar com Mia e Noah era algo que eu fazia de bom grado, sem todo esse peso emocional. Minha saúde, embora ainda instável, tem mostrado sinais de melhora graças às mudanças na dieta e ao acompanhamento médico frequente. Estou aprendendo a ajustar minhas expectativas e a ser mais gentil comigo mesma nos dias em que as coisas parecem impossíveis. Meu marido continua sendo meu maior apoio, e nossa relação só se fortaleceu diante de todos os desafios. No geral, estou tentando encontrar uma nova normalidade em meio ao caos. Este período me ensinou muito sobre limites, autocuidado e a importância de ouvir meu corpo e minhas necessidades. Também aprendi que, às vezes, é necessário se afastar de pessoas tóxicas, mesmo que sejam família, para proteger sua paz e saúde mental. Ainda há incertezas pela frente, especialmente no que diz respeito a Mia e Noah, mas, por enquanto, fico feliz em saber que estão bem e que, ao menos, consigo estar presente em suas vidas de alguma forma, graças a Mark. Quanto a Vimbar, acredito que o tempo e as consequências de suas ações talvez a façam refletir e mudar, mas, até lá, continuarei focada no que importa, minha saúde, meu bem-estar e as pessoas que realmente se importam comigo. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, clica em um desses vídeos que separei para você.